Vamos falar desse lugar do acervo, né? Um pouquinho. Como é que surgiu a ideia do acervo? Bom, como eu te falei, eu vindo para cá, para Salvador, nos anos 80 e nos anos 90, quando eu Você viu que a comecei, música, sem querer interromper, já interrompendo, sim, nos trouxe ela até esse lugar que eu pontuou me isso. senti numa carona e parou o bonde e a Exatamente. gente começa a falar de Então, maravilha. aí nos anos 90, quando eu comecei a trabalhar com a companhia, antes mesmo de trabalhar com a companhia, eu comecei a frequentar teatro aqui em Salvador e eu sempre fui muito observador, né? E o lado do figurino sempre me instigou, assim, me inspirou, como fala Vidotto, assim, a ficar observando e comparando o espetáculo com outros. Então eu sempre me vi assim, vendo um espetáculo e imaginando que o figurino daquele outro espetáculo que eu via há anos atrás poderia servir naquele espetáculo. Cabia reutilizar um figurino que já foi criado dentro desse outro espetáculo. E aí eu me perguntava onde estão esses figurinos que foram feitos há um tempo atrás e que poderia ser reutilizados. Então, assim, perguntando a uma e a outra, todo mundo diz, não sei, ficou na garagem do diretor, dentro de uma caixa, mofou, jogou fora. Foi emprestado para alguém para ir para uma festa por Halloween, perdeu, não voltou. Então, assim, não existia um local onde se armazenasse esses figurinos para que pudessem ser reutilizados. Aí, com esse pensamento, eu comecei a fazer em minha casa um pequeno acervo, né? Eu, viajando com a companhia, ia em brechós, achava um figurino interessante, comprava e guardava. Uma peruca, um casaco, enfim, mala, e fui guardando coisas em casa. Quando eu voltei, depois da temporada toda da companhia, eu me estabeleci mais em Salvador, já estava cansado de viajar muito e resolvi ficar em Salvador. E aí comecei a fazer isso em casa, juntando e conversando com os amigos, atores e produtores, de que se tivesse um espetáculo que não fosse mais em cartaz, que me desse o figurino para guardar. E fui fazendo isso, mas sem nenhuma intenção de ser um grande acervo, mas para cuidar mesmo, porque eu era fascinado por isso. Então, na minha casa se transformou um banheiro, uma sala, foi se transformando num pequeno acervo particular, né, que eu usava para meus trabalhos. Tipo, eu ia fazer um comercial, precisava de roupas, eu tinha alguns elementos em casa que eu já utilizava nos meus trabalhos. Até o ponto de vir José Posse Neto, que é um diretor de teatro, veio dirigir aqui Ensina-me a Viver, com a produção de Virginia Darim, com o Nilda Spencer. E aí, nessa visita dele na minha casa para escolher alguns figurinos, ele me deu um start, assim. Ele falou para mim, Maurício, você tem um acervo incrível. Você tem um acervo que pouca coisa eu vi em São Paulo, nos acervos que eu visito, a variedade de coisas que você tem. E olha que São Paulo é São Paulo, né? São Eu Paulo tem conheço de muitos tudo, acervos lá e tem coisas incríveis, mas na época, a variedade de coisas que eu tinha garimpado ao longo do tempo me deu esse start, né? Ele falou assim, você tem que abrir isso para a comunidade, isso não pode ficar só para você, a classe precisa utilizar isso. E foi aí que, a convite de uma amiga, ela tinha uma casa na Moraria, eu morava nos Barris, ela me convidou para usar a casa dela com acervo, porque ela conhecia também já o acervo, ela já utilizava para alguns eventos. E aí eu topei. E aí foi quando eu encarei de ter esse acervo aberto à comunidade e se transformar realmente em um acervo que pudesse servir de pesquisa para a universidade de moda, para o pessoal de teatro. Então eu comecei, isso foi 97, 98. De abrir para De abrir para a comunidade. Então, foi assim que surgiu, com essa intenção de poder guardar espetáculos que já tinham saído de cartazes e que pudesse guardar esse figurino e pudesse remontar ele em outras situações, né? Pode.